Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, no capítulo 14, no princípio. Nós vamos estudar agora 4 características de um discípulo verdadeiro. Eu vou ser mais sucinto. Essa é uma mensagem que eu gosto de passar, pelo menos uns 3 vídeos nela aqui. Nós vamos aprender na Bíblia 4 parâmetros que Jesus coloca para que eu e você sejamos discípulos verdadeiros. Uma vez que o tema do discipulado na Bíblia ele é um pouco diferente daquilo que nós compreendemos hoje. Há alguns que diferenciam membro e discípulo. A Bíblia não faz tal diferenciação. Na Bíblia, quem entrava para a igreja, entrava para a turma de Cristo, era discípulo. A Bíblia chega a dizer que Jesus teve discípulos que o traíram, discípulos que o negaram e discípulos que não andavam mais com ele, que o abandonaram de fato. Quando Jesus multiplica ali os pães para uma multidão em João capítulo 6, e agora aquela multidão o procura novamente, Jesus agora diz para eles: eu sou o pão da vida. Nós vamos logo participar da ceia aqui. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E eles não aceitam aquele sermão. E diz a Bíblia assim: muitos dos seus discípulos já não andavam mais com ele. Então é só para você entender que na Bíblia aqueles que entravam para a igreja entravam como discípulos. Significa que todos nós somos discípulos. A grande pergunta não é se somos discípulos ou não. A grande pergunta é que qualidade de discípulos somos. Que tipo de discípulos somos? Somos bons discípulos? Somos discípulos fiéis? Somos de verdade imitadores do Mestre? Seguimos a Ele? Quais são os requisitos de um discípulo fiel e verdadeiro? Quantos nessa noite que estão aqui até agora e ainda com vida? Quantos que ainda conseguem levantar a mão no apelo e dizer assim? E agora eu vou perguntar a vocês: quantos querem ser discípulos fiéis de Cristo? Levante a sua mão com muito esforço. Vamos lá, vai. Muito bem, baixa a mão agora. Olha o que vocês estão falando aí. Nós vamos estudar então 4 princípios, 4 parâmetros de vida, da vida de um discípulo segundo Jesus Cristo, o maior de todos os discipuladores. O primeiro deles está em Lucas, no capítulo 14, verso 33. Vamos às Bíblias. Enquanto você abre a Bíblia aí, me ajuda aí então com o computador. Tem como jogar a projeção para cá? Isso. Eu tenho ali um vídeo, deixa eu ver qual que eu vou usá-lo. Esse aí. Muito bem, vamos assistir esse vídeo aqui. O que é ser discípulo? Vamos lá. Opa, isso aí é a força. Vamos lá. Clica nele e abre isso. Então vamos de novo. Clica nele com o botão direito e abre isso. O outro isso. Vai abrir com e lá. Aí o Media Play, o Classic. Aí. Jesus disse: Isso. Ide e faça discípulos. E se ide parecesse menos Aumenta um pouquinho. Menos fluido. Mas com isso, Sair da igreja em vez de entrar na igreja, ir para as casas. e se fazer discípulos parecesse menos com isso, e mais, Menos com os programas internos e mais com os programas externos. E para o meio da comunidade. e se fazer menos eventos, encontros, prédios e grandes produções, significasse menos estresse, menos despesas, dívidas, reuniões e angariações de fundos, nós seríamos mais livres para experimentar O amor. amá-lo, Fala de verdade. amar o próximo, Amar o próximo. Libertar os cativos. Servir as pessoas. e enviar. Vai embora. Ao outro lugar. Vai pegar lá. E se ao invés de fazer concertos, bazares, palestras, boletins e erguer prédios, nós fizéssemos mais discípulos para amar, cuidar e ensinar as pessoas? Como Jesus ele fez discípulos. Jesus. E como ele fez. Paulo também fez. E como eles Os fizeram. apóstolos fizeram.
sugestão ou opção. grande chamado, Mateus 28, 19. libertar, Ide por todo mundo, fazer discípulos. ir aonde for necessário. Isso é discipulado. Discipulado. Isto é Isto é igreja. igreja. Isto é igreja. Percebam que algumas coisas nós temos que mudar no nosso chip. Tem cabeça que tem que trocar o chip inteiro mesmo. Outro dia ligo a televisão e tem a antena parabólica da Novo Tempo. E então um canal evangélico, um pregador dizia para 3.000 líderes de células: nós estamos fazendo programas na nossa igreja para que as pessoas entrem nela, e estamos convidando as pessoas para entrar na nossa igreja, quando que a ordem de Cristo é ide, vocês têm que ir aos vales, aos becos, às ruas e às casas. Eu fiquei olhando aqui e falei, nossa, camarada da linha adventista, hein? Uma visão dessa. Eu estava em Manaus semana passada fazendo alguns exames, mas também estava lá por conta de uma reunião, e me surpreendeu quando entrei no consultório de uma médica da Igreja Batista Restauração, atende no Hospital Adventista Batista Restauração. E ali começamos a conversar, e então ela, e eu me apresentei, e tal, e você faz o que? Sou pastor da Igreja Adventista. Uau! E ela, aquela feliz, aquela alegria. E aí então em algum momento nós falamos de discipulado, e ela levou um susto. Nossa, vocês falam também de discipulado? Eu disse, sim, mas foi o pastor da minha igreja que trouxe essa novidade aqui para Manaus e tal. Estou muito feliz de vocês da Adventista também falarem de discipulado. Não, porque eu sou discipuladora e eu tenho alguns comigo ali e que me seguem e tal, e que eu discipulo e coisa e tal, e na minha igreja o programa é assim, assim, assim. E eu fiquei pensando, falei, olha, sabe o que ela fez, irmãos? Ela se casou com um adventista, médico. E quando ela foi casar com ele, o pastor da igreja dela falou para ele, você está compreendendo que você está casando com uma mulher que ora assim? Ele disse sim. E ela conseguiu discipular o marido dela para a igreja dela. A Batista da Restauração, para vocês que não sabem, é uma igreja que guarda o sábado também. Embora ela tenha me dito assim, pastor, a hora que ele quiser sair de lá e vir para a igreja antiga dele, que é a igreja adventista, e ele falar assim, você mulher tem que ir comigo, eu vou com ele, mas por enquanto nós estamos lá. E eu fiquei pensando, rapaz, a mulher danada, discipulou o marido, levou para a igreja dela. Eu não sei se ele é forte ou se ele é fraco, eu acho que tem um pouco dos dois, porque ela é incisiva. No final das contas, na hora de orar, eu pedi para ela orar, eu falei, ora você. Pedi para ela orar. Vamos orar? Eu convidei, vamos orar? Ela, vamos? Eu disse, então ora. E ela orou, você não tem ideia da oração daquela mulher. Segurou na minha mão e tome oração. E disse, Senhor, abençoe esse pastor. E ela orou por vocês. E orou e disse, por onde esse pastor, para os jovens, por onde esse pastor for passar, que ele fala de discipulado, que a igreja possa entender o que é discipulado. Eu falei, oh meu Deus, a oração da mulher, tá? E ali segurou na minha mão e apertou mesmo, não soltou não, e o Senhor, e vai com ele. E eu quase falei assim, tu vem junto, né? E ela ali, e eu sei que teve um tempo que a nossa conversa estava tão religiosa que ela esqueceu que ela era médica, que eu era paciente dela, e eu já estava vendo o médico dela, e ela contando de casamento, e quase que eu falei, agora eu vou cobrar também, porque eu já estava consultando a mulher. E ela, ô pastor, desculpa, vamos para cá para os seus exames aqui. E ela, no caso, gastronômica, quem mexe com comida, né? Ela é gastro. Pronto. Gastroendócrina, alguma coisa. Irmãos, ela faz endoscopia. Enfiou aquele tubo na minha boca lá e eu falei assim, me dê uma dose curta de remédio, porque eu tenho que ficar acordado para fazer outros exames. Mas foi curto demais, eu não dormi. E eu estou lá, e aquele soco que entrei na minha garganta e foi lá para baixo e veio para cá. E eu senti aquilo tudinho. E ouvindo ela falar, no outro dia apareci por lá e ela, pastor! Eu disse, meu Jesus, lá vem a mulher do discipulado. Pensa numa pessoa que fala com convicção de discipulado. Aí sabe o que eu pensei?
está acontecendo com essa ideia de discipulado é o mesmo que aconteceu com a igreja no passado, quando uma comitiva da Associação Geral foi na igreja de Pyeongchun, na Coreia do Norte, fazer uma visita para Pyeongchun, que até então era o pastor da maior igreja do mundo. Naquele tempo, a igreja de Pyeongchun, que hoje se chama Paul David Chu, era a maior igreja do mundo e ela tinha 700 mil membros. E Pyeongchun conseguiu executar a comunidade, pequenos grupos, só que ele chamava de células. Então ele conseguiu colocar todos os 700 mil membros em pequenos grupos. Eles tinham, acho que se não me engano, eram 170 mil pequenos grupos, média de 60 a 70 mil pequenos grupos. E agora era uma sequência de cultos assim, de manhã até a noite. Então, vou para o culto das 10, vou para o culto das 11, vou para o culto do meio-dia, porque obviamente que a igreja não cabia 700 mil membros. Isso é maior do que um estádio de futebol, muito maior. Estou falando de 700 mil, um estádio de futebol no máximo 80 mil pessoas, 60 mil pessoas. E então a comitiva da Associação Geral foi lá e perguntou para Pyeongchun, ele não é adventista não, e pô, o que você fez para conseguir colocar no coração dessa igreja, dessa macro-igreja, dessa igreja astronômica, a visão do relacionamento dos pequenos grupos? Pyeongchun foi na prateleira dele e disse assim: eu aprendi esse livro aqui, e pegou um livro de Ellen White, Evangelismo. Esse livro aqui é de vocês, não é? Eu li o livro e pratiquei na minha igreja. Os princípios de Ellen White e coloquei na minha igreja. Vai no Google, se alguém tem internet aí, vai aí no Google aí, e digita aí a palavra discipulado. Coloca em imagens, por exemplo, coloca aí imagens, discipulado, imagens. E você vai ver que apenas 5 ou 10%, tudo que você vai ver sobre o discipulado na internet é de natureza adventista. O restante não tem nada a ver com adventista. Essas igrejas estão bombardeando os membros, é CIPA, é G12, é não sei o que, em célula, tudo em células. É tudo em discipulado, é tudo num contexto onde, irmãos, virou. Aí quando eu chego lá no consultório da mulher, só me confirma. E a igreja da verdade, a igreja que segue o princípio bíblico, porque Jesus fez isso com a igreja dele. Jesus discipulou, pegou um grupo pequeno, discipulou e transformou o mundo. A igreja primitiva, quando começou, também veio com um grupo pequeno e foi aumentando. E por que é tão difícil hoje a visão do discipulado no meio da nossa igreja? Haja vista, são raros os sermões que se escutam. Talvez um sermão e outro que você escuta sobre discipulado, ele tenha origem na fonte primária do próprio pastor. Porque eu estou quase assim seguro de dizer que membro, irmão, ancião de igreja não tem natureza de pregar esse tema. Fazer um sermão sobre discipulado, não tem. E aí eu penso, esse programa é nosso? É da Bíblia? Ou é das outras igrejas? Eu tenho meu material ali no PowerPoint, onde eu apresento para vocês textos cansáveis de Ellen White falando sobre discipulado. E aí você pega a Bíblia e lê Mateus 28, ide por todo mundo fazer discípulos, ensinando, batizando, indo. O que aconteceu com a nossa igreja? Nossa igreja entendeu que o ide de Mateus 28, 19, que na verdade é a grande comissão, para muitos dos nossos irmãos se tornou a grande sugestão, a grande opção, mas não é. Por isso que nessa noite eu quero trabalhar com vocês esse tema, nessa madrugada. Primeiro passo, são quatro passos para o discipulado. O primeiro deles, da mesma forma, verso 33 do capítulo 14 de São Lucas: da mesma forma, qualquer de vós que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo.
Vocês levantaram as mãos comigo dizendo assim: nós queremos ser discípulos fiéis. Uma vez que todo mundo é discípulo, quero ser um bom discípulo. Quero ser um bom discípulo. Primeiro requisito, irmão querido, renúncia. Temos uma jovem irmão que se batizaram agora há pouco. Renúncia. Renúncia. Que não está dizendo que você tem que vender seu carro agora e a sua moto. Não, não é isso. Aqui está dizendo que se há na sua vida alguma coisa que impede você de seguir a Cristo, renuncia. Talvez ainda haja para nós, embora tivemos um bom momento de oração agora, uma oração bem pontual, específica, de confissão de pecados, talvez ainda haja alguma coisa no nosso coração para renunciarmos. Talvez já somos discípulos, ainda já nos tornamos, e vez ou outra nos agarramos a alguma coisa do passado ainda, e Deus fala: renuncia. O jovem rico não quis renunciar. Ellen White diz que ele seria um dos mais poderosos discípulos, e é bem provável, ela diz, que Deus não precisasse chamar a partir dele o apóstolo Paulo, não precisasse. Se ele entra para o discipulado, mas ele agora, no primeiro passo, já cometeu a primeira falha: vai e vende tudo o que tens. E ele simplesmente foi e permaneceu com tudo o que tinha. Com tudo o que tinha. O que você precisa renunciar? Eu gostaria do irmão do piano me ajudar aqui, porque vem o piano. Nós vamos cantar Vaso Novo. Vaso Novo. Quebra a minha vida e faz de novo. Pode tocar. Não adianta a gente ler a Bíblia, nós temos que absorver a verdade do Evangelho. E nesse momento agora eu gostaria de permitir ao Espírito Santo falar o meu e o seu coração. Deixa ele falar. Talvez você orou agora e você falou sozinho, você falou com Deus. Deixa o Espírito Santo te falar agora, escuta a voz dele. Quantas vezes fui orar e entendi que eu deveria ouvir a voz de Deus, não falar com Deus o tempo todo? Quantas vezes vai orar e foi orar e blá 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 e fica lá meia hora falando? Já parou para ouvir? Para senti-lo? Deixa Deus falar. Deixa o Espírito Santo de Deus falar a você. E Ele quer falar algo bem específico agora assim para você, no seu coração, na sua alma, na sua vida, no seu ouvido, de maneira bem suave, bem particular, bem especial. 502. Ele quer falar para você assim: filho, é isso aqui que tens que renunciar. Eu posso aqui fazer uma lista de pecados e ficar tirando para tudo quanto é lado. Não vou fazer isso, não vou comentar nenhum deles, porque agora o Espírito Santo de Deus vai falar no seu coração o que você tem que deixar. Feche os olhos e ouça Deus falar. Ele vai começar a falar para você agora. Não fale nada. Não ore pensando, não, só escute. Deixa o Espírito Santo dizer para você. O que você precisa renunciar. Em verdade vos digo que aquele que não renuncia a tudo não pode ser meu discípulo. Bondoso Deus e Pai, estamos num momento bem especial agora, porque estamos ouvindo a Tua voz. Tua palavra disse que o Espírito Santo fala, guia, consola, mas uma das mais poderosas funções do Espírito Santo de Deus é convencer do pecado, da justiça e do juízo. Convença-nos nesta hora do nosso pecado, Senhor,
aquilo que precisamos deixar para termos um discipulado verdadeiro diante de Ti. Queremos renunciar àquilo que temos que renunciar através da letra deste hino que nós vamos cantar agora. Por favor, Pai, estamos aqui para a Tua honra e glória. Faz valer a pena esses momentos que estamos aqui nesse lugar. Eu quero um discípulo verdadeiro. Quebra, Senhor, que eu tenho que quebrar. Mas por favor, refala, Senhor. Nós queremos ser um vaso novo, discípulo novo para a Tua glória. Faz Teu querer, Senhor. Faz Tua vontade na nossa vida. São João, capítulo 8, verso 31. Depois de entender que precisamos renunciar a tudo e renunciarmos através desses momentos de oração, juntamente com o estudo da Bíblia, então Jesus nos diz assim: disse Jesus aos judeus que criam nele: se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Meus irmãos, o que isso quer dizer a você? Você precisa ficar com a palavra do Senhor e não com a palavra do pastor. Eu me lembro que eu comportava em Cuiabá e fui convidado para pregar em uma rádio evangélica, numa tarde. E ali então aquele radialista e tal, aquela coisa toda, e falava e música, e de repente foi o meu momento de pregar. Após o momento então que eu preguei na rádio, quando eu termino de pregar, o telefone da rádio começava a tocar. E aí então o irmão atendia e dizia: pastor, é para o senhor. E quando eu atendia, dizia alô. Do outro lado da linha, algum irmão evangélico de alguma igreja dizia assim: pastor, me dá a palavra. Eu falei: pronto, como é que eu vou mandar para a sua Bíblia agora uma casa? Eu estou errado. Mandar para a sua casa uma Bíblia, né? Pensei comigo: pastor, me dá a palavra. Eu digo: agora como é que eu faço? Porque essa linguagem a gente não conhece muito, né? Me dá a palavra, pastor. E eu falei: pronto, meu Deus, o que eu faço agora? E pensei bem e digo: aí eu entendi como é que funciona. Ele quer que eu diga para ele o que ele tem que fazer. É assim? É ou não é? Ele disse: irmão, a palavra para você nesse momento é Êxodo capítulo 20, verso 8 a 11. Receba. Ele diz: eu recebo, pastor. Digo: então vai ler e vai praticar. É o quarto mandamento, viu? Para quem não sabe. Aí o outro dizia: pastor, me dá a palavra. Eu digo: irmão, a palavra para você está em Ezequiel capítulo 20, verso 12 e verso 20. Recebe? Recebo. Aí eu já comecei. Aí virei junto. Aí vou ler, irmão. Gostei daquele negócio. Pastor, me dá a palavra. Eu digo: irmão, abra a Bíblia agora. A palavra de Deus, Levítico capítulo 11. Receba? Recebo, pastor. Eu digo: então é sua. Vai na sua fé. Amém. Depois ele se arrebentava todo e não pegava a Bíblia. Vai.
Aí eu aprendi, eu estou entrando nesse negócio, eu estou gostando desse negócio aí, viu? Eu já estou falando até língua já. Eu vou para os evangelismos agora, eu falo em língua, Chacatalabachuri, Andereve, Lamanai, e vamos embora. Vamos embora, aprendi, estou ligado. O que acontece? Eu sou evangelista. Rondônia é o estado de mais evangélico no Brasil. Os nossos auditórios hoje não são mais como há 10, 15 anos atrás. Hoje nós não pregamos mais para católicos em potencial. Nossos auditórios evangelísticos são auditórios de evangélicos. Então eu tenho que entender que eu tenho que fazer como Paulo, né? E faz fraco com os fracos para ganhar os fracos. Então eu vou lá, meu irmão, então um dia é sobre revelação, outro dia é sobre dom de língua, outro dia é sobre alimentação, e a gente vai lá e olha, meus irmãos, está virando um negócio. Lá em Cacoal, Missão Caraíba, ano passado, 50% dos batizados vieram todos da Assembleia de Deus. Diga amém? Amém. Lá em Ouro Preto agora, terminou essa semana lá em Ouro Preto, nós ganhamos 2 famílias de 2 líderes, presbíteros da Assembleia de Deus. Amém. Nós batizamos um deles na quinta-feira à noite, na sexta, de madrugada, colocaram fogo na tenda, na nossa tenda. Queimaram só 3 mesas de plástico, não queimou a tenda. A tenda nova que eu comprei de 30 mil reais. É uma tenda profissional, as lonas, e aí agora eu vou colocar a tenda no seguro, porque eu vou continuar para Chacatalabachuri e vamos embora. Não estou nem aí. E ganho mesmo. Vamos para cima mesmo com Jesus. E quando eles entendem, eu fui pregar no batismo de uma das tendas em Paraná, simplesmente tinha 30 irmãos evangélicos pentecostais. Qual era o tema do sermão? Dom de línguas. Irmão, você não tem ideia do que é isso. Eu já aviso logo, de glória a você que segura no banco aí, se firma com poder. Está a fim de ouvir a palavra do Senhor ou a do pastor? Aí ele já, do Senhor. Diga, não é do Senhor Jesus, não, do Senhor Jesus, né? Do Senhor. E diga, e se Jesus falar que você tem que mudar, você vai mudar? Sim, pastor, vamos mudar. Então segura aí agora. A gente olha no começo, meu irmão, aí você já imagina, né? É de machadada, de marretada, que é mais de 5 quilos, vem descendo de baixo para cima e não sobra nada. No final eu fiz um apelo. 25 deles decidiram seguir a verdade. Diga amém? Não é brincadeira não. Lá em Manaus, no Conselho de Obreiros, o primeiro Conselho da União de Obreiros, a minha parte foi falar sobre auditórios difíceis. E nós falamos, quando eu falei sobre isso para os obreiros de toda a União, o pastor Gilmazão levantou e pegou o microfone e falou: está aqui, uma coisa que é nova no nosso meio, e eu vou pedir que vocês façam isso. Preguem sobre esses temas nesse meio. Meu irmão, a gente vai para 11 de 23 também. No final do mês dá um vídeo lá, Pedro Bial falando de dom de língua, onde é que surgiu, como é que foi, e coisa e tal, e a coisa fica feia, mas no final fica tudo bonito de novo. Então lá em Ouro Preto não foi diferente não. A maioria dos que vem agora vem de outras igrejas. E sabe o que é bom? É que eles já têm o coração em Cristo. Só não tem o coração na verdade e na igreja. Então quando vem, você não tem ideia. Vem com vontade, vem ou não vem? Assembleando quando vem, esse povo quando vem, mas vem menino. Me lembro de uma irmã que veio, e aí, né? Como lá tinha muito assim, né? E o pá, aquela animação toda. Lá naquela força, então ela viu que no nosso meio não tinha, ela ficava ali reprimida, né? E um dia o pastor Damião, lembra o pastor Damião? O pastor Damião foi pregar nessa igreja, então agora lá estava a irmãzinha, toda quietinha, e o pastor Damião tinha um violãozão dele e canta um hino pentecostal, e quando ele começou, a irmã falou: opa, tá no meu meio, ó, e começou a dar uma animada de cá, e o pastor Damião, aquele jeitão dele também de pregar, aquele negócio, pá, e no final das contas, quando o pastor pregou o violão, eu vou sair daqui. Vai já ficar sensível, né? É o estilo. Quando o pastor também pegou lá o violão lá e mandou mais uma de lá e mais de cá, a irmã não aguentou, deixou, voltou, né? E a irmãzinha deu um pulo de lá e disse: ô mistério, né? É só para você entender como é que funciona, entendeu? Então, o que eu quero dizer para você? Você precisa ficar na palavra do Senhor. Os nossos irmãos, eles ficam na palavra do pastor. Sabe o que eles falam? Os evangélicos que começam a estudar a Bíblia com a gente: se você for para aquela igreja, você não vai ser mais a bênção que eu estou. Eu viajei com ela, vamos de Cuiabá até Campinas, viu? Quando parava para almoçar, eu comia ali minha carnezinha, ela comia só verdura. E eu ali, comia uma galinha frita, e ela dava verdura, só salada. Dizia: meu, vai correr mesmo. Os fracos comem verdura, principal, né?
legumes. E ali chegou o momento então que ela teve uma revelação. E a revelação dizia, Deus dizia na revelação, que ela iria engravidar, e na gravidez ela iria gerar o Messias. Aí conversando. Só que ela não poderia engravidar do esposo, teria que ser de outro homem. Vai. Tinha que ser um polaco. Tem uns polacos aqui, não? Tem um polaco lá atrás. Parente do Justino, pai do Justino. Não podia ser brasileiro também não. Jesus não pode ser pai brasileiro não. Argentino. Para ajudar a rivalidade do futebol, né? Argentino. Marta de Lucas conversou com o marido, explicou com o marido, contou a revelação com o marido. Estou falando de um casal adventista. Pregadora potente, de Ellen White, cantora poderosa. E o marido concordou então que deveria ser assim de fato. E irmãos, eles foram para a Argentina. E lá ela achou o bendito do louro do olho azul. E ela engravidou do camarada. E o marido, corno velho, se concordou, né? Plenamente. Desculpa o termo, mas é esse mesmo, não outro não. Chifrudo mesmo, com força. Concordou. E aí agora o tempo foi passando, gravidez e o Messias, ó. Olha aí, irmãos, o Messias vai nascer. Quando nasceu a Messias. Nasceu a menina. Nasceu a menina. Então você imagina a profecia, né? Nasceu uma menina e Marta de Lucas nunca mais voltou ao Brasil. Olha lá, está na Argentina. Morrer para lá. Por quê, irmãos? Porque um herege, depois que a sua heresia é desfeita, ele não se reconverte por causa de uma coisa chamada orgulho. Toda a família voltou. Toda a família dele em Cuiabá voltou, só não o pai. Continua lá com o coração lá com o diabo ainda. Pelo menos estava. A igreja dela lá em Cuiabá foi removida, a igreja inteira. A associação veio e disciplinou a igreja. Você tem ideia de quanta confusão aconteceu? O irmão estava descambando, continuou, voltou, firmou, continuou até com o ministério. Então eu conheci as irmãs dela lá também, pregam muito, cantam muito. Mas o que aconteceu com Marta de Lucas? Marta de Lucas passou no sul de Rondônia, em lugares com Pimenta Bueno, Marta de Lucas pregou, contaminou a igreja com a sua heresia, de maneira que os irmãos beberam de maneira tão intensa a heresia que ela pregou, que quando a associação chegou para resolver o problema, na hora de resolver o problema, removeu de algumas igrejas de Pimenta Bueno a metade. Igreja com 80 membros, 40 foram removidos de uma só vez. E eu pergunto, mas não eram todos adventistas? O que eu quero que você entenda com essa mensagem dessa noite é que se você não passar a viver os 4 princípios do discipulado na sua vida, mais cedo ou mais tarde, você também, como aquela multidão que foi buscá-lo pelo pão, que eram discípulos dele, mais cedo ou mais tarde, vai parar de andar com ele. Se há alguns anos atrás aconteceu essa tragédia e uma multidão foi removida por heresia, por crer na mentira, o que impede hoje de passar um outro pregador por aí contando uma meia verdade e você ser embebido por ela? Quando eu tinha 14 anos de idade, talvez seja a idade de algum guri que está por aí cochilando, quando eu tinha 14 anos de idade, eu fui ajudar o pastor nada, me ajudar a igreja lá em Riozinho, fazer um evangelismo. Fomos convidar as pessoas, e ali entrega convite. Aliás, eu estou olhando para a Leonete aqui, lembrei, eu estou aqui com um fato especial na cabeça. Leonete foi a minha primeira professora de escolinha, no jardim da infância. Vocês estão achando agora, ixi, a pastora tem Leonete é velha, né? Não, irmãos, aqui é que eu que sou novo mesmo. Eu tinha 6 anos de idade, e ela era bem novinha, as crianças dela. Eu acho que a Kênia tem quantos anos hoje?
Então a Kênia tinha 3, e era um bebezinho, quase que recém-nascido. Leonete foi minha primeira professora, eu me lembro bem até da primeira história, e da primeira lembrancinha que eu ganhei. Olha que coisa, hein? Ó, isso foi simplesmente há 24 anos atrás. Minha nossa mãe do céu. Coisa de Deus. Obrigado, irmã Leonete. Obrigado pelo que você fez. E por que eu estava contando disso mesmo? Me ajuda? Irmãos, a essa hora agora eu já não garanto mais nada. Ah, muito bem. Tá. Aí eu fui. Obrigado. Nessa hora, irmãos, você tem que ajudar o pastor. O sermão começa, mas não termina. Então eu passei do jardim para o primário. Jardim para o primário, do primário. Não, jardim, é isso mesmo. Jardim da infância para o primário, do primário para os juvenis. E dos juvenis, então, ali nesse contexto dos juvenis, aí quando eu estava lá no Riozinho, estava batizado. Chego lá entregando os convites. Eu tinha 14 anos. Bati na porta de um testemunho de Jeová. Feliz da vida. Ah, você então é da Adventista? Sim, estou te convidando para um programa assim. Vocês guardam a lei? Eu digo, sim. E você sabe da lei? Eu digo, sim. Eu digo, então fala a lei agora todinha para mim, os 10 mandamentos. Vai. Aí você fala assim, agora eu quero ver. Irmãos, eu falei palavra por palavra, mandamento por mandamento, obedecendo, vírgula, ponto, exclamação. Isso não tem pergunta, mas lá eu coloquei também. Eu fui obedecendo tudo. No final eu falei, você quer que eu fale de novo de trás para frente? Aquele camarada me mandou embora. Não, vá-te embora daqui. Eu fui embora, entregar convite para outros. Mas eu não passei vergonha. Mas vou falar uma coisa para vocês aqui. Muitos de vocês iriam passar uma vergonha tremenda. Sabe por quê? Por causa da Bíblia. Estude com a palavra. Nós somos o povo da Bíblia. Jesus está dizendo assim: você é meu discípulo, permanece no meu ensino. Aqui não tem esse negócio de palavra do pastor, não. Aqui a palavra é do Senhor. Estou lá no evangelismo e a pessoa pergunta assim, quando eu entro para esse negócio de língua, aí começa a pergunta toda: pastor, e a revelação? Funciona? Eu digo, mas é claro. Qual é que funciona? Essa aqui. Deus vai precisar de falar para um homem se ele gastou mais de 1500 anos para falar na Bíblia? Revelação é aqui, ó. Fora disso aqui não é inspirado não, meu amigo. Revelação está aqui. E o povo entende. Então Jesus diz assim: quer ser meu discípulo? Primeira coisa, qual é o primeiro requisito? Qual é o primeiro? Renunciar. Obrigado, irmão Josafá. Renuncia. Renuncia o quê? A metade? Um pouco dos pecados? Renuncia o quê? Tudo. Segundo requisito, permanece na minha o quê? Palavra. Permanece na minha palavra. Firma-te nela. Examina as escrituras. Terceiro, João capítulo 15, verso 8. Terceiro e penúltimo, João 15, verso 8. E agora eu vou pegar vocês. O primeiro e o segundo não é tão complicado não, mas o terceiro e o quarto aí começa. A coisa vai apertando no final. Verso 8, João 15, verso 8, um texto muito conhecido. E agora diz assim: nisto é glorificado o meu Pai. Primeiramente vamos lembrar, qual que é o primeiro requisito do discípulo fiel e verdadeiro? Qual que é? Qual que é? Renunciar. Qual que é o segundo? Permanecer na palavra de Cristo, com firmeza. Qual que é o terceiro? Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Frutos. Aqui, irmãos, nós esbarramos em um muro forte, duro, felpudo, ranhento. Qual é o alvo da Bíblia para você? Qual é o alvo de Jesus para você? Quantas pessoas você tem que ganhar para Ele? Está na Bíblia? Está ou não está? Está. Você nunca parou para fazer essa matemática? Veja comigo, quando eu era comportor, então eu chegava às vezes numa casa para fazer uma oferta, e a coleção, por exemplo, custava R$300. Então a pessoa perguntava assim: quanto custa a coleção? Eu disse: depende. Depende do quê? Do seu coração.
Há pessoas que pagam R$1.000, e é verdade. Há pessoas que pagam R$700. Eu venho diminuindo, eu vou olhando na cara dele, sabe? Se ele ainda fizer assim, eu vou diminuindo. Há pessoas que pagam R$500, aí ainda faz assim ainda. Mas tem aqueles que pagam também R$400. Aí ele faz um pouquinho assim. Como o valor da coleção é 300, eu chego até onde? 300. E há aqueles um pouco bem apertados, né? Que pagam R$300. Quando eu paro nos 300, qual que é a mensagem psicológica que eu estou dando para ele? Qual que é a mensagem? É até 300. O valor é 300. Abaixa não vende mais. Quanto custa? Depende de quanto seu coração é grande. Tem gente que paga 1.500, 1.000, 700, 400. Tem gente que paga até 300. Quando eu falo até 300, eu estou dizendo que 300 é o mínimo. Você já ouviu a palavra do semeador na Bíblia? Já ou não já? Então não vou nem ler, vou só recapitular com vocês. Quantos são os solos? 4. O último solo, como é que ele é? Ele é o solo bom. Quando Jesus fala que a semente cai no solo bom, o que acontece com a semente? Germina e faz o quê? Frutifica. O que mais que ele falou? O fruto dessa semente nesse solo, ele frutifica em quantos? Não. O primeiro começa com 100. Qual é o outro agora? Alguém falou aí? 60. E qual é o último? Ai, gente, você não sabe nem de Bíblia, vai saber de Bíblia. Estou aqui achando que vocês conhecem tudinho, que é tão fácil, uma coisa que estão na Bíblia. Parábola do semeador. 160 e 30 por 1. Jesus ainda fala assim: 100, 60 e 30 por 1. Jesus não podia falar 20? Podia ou não podia? Jesus não podia falar 15? Podia falar 5? Mas não. Ele falou 100, 60 e 30. Significa que ele queria dizer o quê? 30 é o quê? 30 é o quê? E aí? Você já ganhou quantos? Tu está devendo, meu irmão. Tem gente aqui que está devendo é muito. Você já recebeu a fatura do cartão de crédito? O que diz a fatura? O valor da fatura, 1.800. E o que diz embaixo, a mensagem embaixo? Pagamento o quê? Mínimo, quanto que é? Aí está lá, 130, 150. Ou você paga o máximo, ou você paga o... Não dá de pagar menos do mínimo. Só que também não dá de pagar mais do máximo. Existe um limite. Jesus Cristo colocou um alvo de batismo para cada um discípulo seu. Ele disse assim, ó, alguns vão em 100, outros dão uma reduzida ali, colocam uma gasolina meia suja, dão umas engasgadas no carburador, chega em 60. E alguns que dão umas patinadas de vez em quando, gostam de santoleiro, fica meio gravado em 30, e ele parou em 30. O que ele quis dizer? Que se você chega no 30, você fez só o mínimo. Agora nem o mínimo tu fez, porque é o quê? Tu é discípulo? Tu tá doido. Tu tem que trocar o chip, meu amigo, você está por fora. Essa mensagem aqui, ela é impopular, ela não é simples assim não. Isso aqui não é brincadeira. Porque vir para a igreja, sentar, levantar, ajoelhar, sentar e levantar, cruzar os braços, é muito simples. É fácil se batizar, colocar o nome na igreja e vir agora sendo membro, que senta, levanta, ajoelha, senta, levanta, ajoelha, senta, levanta. Simples assim. Vai sair para dar um estudo bíblico domingo, de manhã, vai. Chega no trabalho 6 da tarde e agora sai para fazer uma classe bíblica, vai. Monta um pequeno grupo na sua casa. Vira líder do clube desbravador. Seja um professor da classe bíblica, da escola sabatina, classe dos amigos. É fácil?
Não, meu amigo. Discipulado não é moleza não, isso aqui não é para qualquer um não. Jesus está dizendo assim, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito. Ele não falou pouco, ele não falou 5 nem 10, ele falou muito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Já chegou nos 30? Não, então vai pagar a tua dívida, porque todo aquele que chegar em 30, ele agora tem motivação para poder andar a mais. Ele vai querer os 60, e se chegar nos 60, vai olhar e falar, opa, ainda tem um alvo de 100, e quando ele chegar em 100, ele vai dizer, peraí, já cheguei em 100, e Jesus falou 100, 60 e 30, eu vou passar do que ele mandou fazer. Um discípulo verdadeiro é o segunda milha, ele faz um pouco mais. O nosso problema é que nós temos uma maioria da igreja que compreende isso. E olha, meus irmãos, eu tenho ali alguns textos de irmã Ellen White, que ela chega a dizer assim, não penseis, nenhum de vós vai escorregar para dentro do céu. Oh, meus irmãos, quando a parábola do talento, a parábola dos 2 servos, a parábola é muito clara. Aquele que enterrar o talento, aquele que não frutificar, aquele que não multiplicar, ele não entra na festa. A festa é a volta de Cristo. Você pode estar salvo na palavra, você pode estar salvo no quesito da guarda da lei, no quesito do sábado, você pode estar salvo permanecendo na palavra, você pode estar salvo renunciando a tudo, mas se você não é um discípulo que leva, que espalha, que divulga, que se reproduz, tem um vídeo para mim aí, me ajuda aí, tem um vídeo aí, tira desse aqui. Você precisa entender que você estar perdido, o evangelho ainda não te alcançou. Ali é um vídeo, irmãos, de um casal, de um pai e um filho que estavam. Ali esse foi esse último, informação de esse baixo ali. Isso, não, lá em cima, aí, isso. São 3 imagenzinhas só. E ali tem lá, pode clicar, pode abrir isso, pode abrir aí, no focinho aí. Aí para você entender que o discipulado é um processo de transferência. Um processo de transferência. Agora clica no próximo que vai aparecer um vídeo agora de um pai e um filho naquele soterramento, aquele desabamento no Rio de Janeiro. Eu acho que foi há 3 anos atrás. Pai e filho investindo na vida do outro. Tem um áudio aí. Ajuda aí. Isso. Olha lá que vai aparecer. Vou sentar aqui para ver com vocês. Olha o que aconteceu. Você precisa se reproduzir. Veja o áudio agora, por favor. Na manhã desse domingo, 4 dias depois do soterramento, Nicolas, que hoje completa 7 meses, continuava calminho, como no momento do resgate. Ele e o pai Wellington ficaram soterrados por 15 horas e sobreviveram a 2 desabamentos. Tendo graças a Deus de ter perdido a noção do tempo, você tem certeza que meu Deus me... Na terça-feira, Wellington e a mulher Renata resolveram passar a noite na casa da mãe dela por causa da chuva. O casal, a sogra e o bebê estavam dormindo no mesmo quarto. Eu acordei com aquele barulho de coisa vindo, bum, bum, bum. E eu olhando assim, só deu tempo, não sei, parece que eu tentei sentar na cama. Então, aí de repente tudo parou, umas coisas de segundos, não dá tempo nem de gritar. A Renata e a Fátima faleceram na hora. Inclusive uma perna minha estava meio presa nela. Nicolas estava vivo, mas longe de Wellington. Ele chorava. Eu não tinha Preciso ficar perto dele porque eu estava com as pernas presas. Você está perto de alguém? Aí eu consegui tirar uma perna que ainda não tem a salvação? Estava mais embaixo. E aí foi quando eu comecei a chamar de socorro e veio um rapaz e foi chamar o bombeiro. Os bombeiros chegaram, mas não conseguiram resgatar pai e filho. Eles ainda falaram, gente, cuidado com a barreira. Eu fiquei imaginando a barreira da disposição. E aí, quando eles acabaram de falar isso, não passou 5 minutos, desceu a queda, soltei eles também. Era o segundo desabamento.
não tem isso do nada. Eu orei muito a Deus. Eu cavava cantando hino de louvor. Hoje minha mão toda arrebentada. Dá pra perceber que Você estava bem machucado. Cavou até chegar perto de Nicolas. No primeiro momento que eu vi, ele se acabou. Esforço para se aproximar. Saindo da boca para dar nele, para pelo menos molhar, né? Compartilhar o que você possui. Olha a experiência. Eles estavam com uma máquina em cima. Então eu percebi que eles estavam cavando com vontade, achando que não tinha ninguém. Né? Ninguém dizia que tinha alguém vivo dentro. Aí você começou a falar? Foi quando eles chegaram bem perto, então chegou a abrir um fecho de luz sobre a madeira. E você foi falando que você estava com um bebê de 6 meses. Gente, tem alguém aí, eu falei, tô eu e meu filho, vocês também estamos. Tem mais alguém, filho de esposa e minha sogra, mas elas estão mortas. E aí eles conseguiram abrir um buraco, me deram água, ele engalhou muito com água. Então eu botava a água na boca e dava na boca dele. É um processo de transferência, tá? Porque ele viu que era água, ele agarrava no meu rosto assim e abria a boca igual quando ele pede comida para pedir água. Então com a língua eu controlava a água que ele bebia, que ele mamava. Transferência de vida. Então assim que eu fui hidratando ele, sabe? Ele bebeu tanta água que ele dormiu. Depois ele acordou, pediu água de novo, ele agarrava no meu rostinho, que quando teve um pouco de claridade, que a gente conseguiu ver um álcool. Beber água na boca do pai. Abraçados, pai e filho esperaram pelo Salvador. Ele ficava quietinho no meu colo. Quando eu dei ele assim, ele saiu rindo. Saiu rindo dentro da ambulância e estava conversando. E parecia ser uma coisa assim, filho, você vai sair daqui. Quando você sair desse buraco para fora, você vai ter que começar a enfrentar o mundo. O que nós aprendemos disso, irmãos? Pode clicar. Clica no próximo e deixa lá. O próximo slide que tem ali. Tem um áudio aí. Tem alguém perto de você com muita sede. Jesus está dizendo assim: filho, você só glorifica meu Pai se você frutificar. Você precisa reproduzir-se em alguém. Você precisa escolher alguém para ser a transferência. Transferir-se para essa pessoa. Essa pessoa vai começar a gostar do que você gosta, vai ouvir o que você ouve, vai se vestir como você se veste, vai guardar a Bíblia como você guarda, vai seguir a igreja como você segue. E no final da história, ela vai para o mesmo céu que você vai. Não adianta, irmãos, nós não podemos brincar de sermos cristãos. Ou você faz isso ou você está perdido. É a Bíblia que diz. Ellen White diz: ninguém vai escorregar para o céu. Eu me lembro de quando eu tinha os mesmos 5 a 6 anos, lá ainda na linha 8, antes de vir para a cidade, quando a irmã Laodiceia, depois de nós estudarmos a Bíblia com aquela família, agora veio em casa e depois da lição sobre alimentação, ela disse: dona Glorinha, eu vim agora ensinar a senhora como é que se cozinha com óleo, porque lá em casa só se fazia comida com banha de porco. E ela agora trouxe o óleo da casa dela e disse: eu vim ensiná-la. E eu me lembro daquela mulher na cozinha da minha mãe agora, ensinando qual era a medida de óleo que devia se colocar para fazer o arroz, para fazer o feijão. Isso é transferência, irmãos. Ela saiu da casa dela, do quintal dela, do sítio dela, foi no sítio onde nós morávamos. O esposo dela é o irmão Napio. O irmão Napio hoje está com câncer. O irmão Napio dizia: meu filho, quem diria que daquele evangelismo debaixo de um pé de manga, a gente não tinha ideia para quem nós estávamos pregando. E daquela família, hoje é um pastor da igreja. Ele dizia: nossa igrejinha linha 8, a menorzinha de todas, todas caindo agora para reformar, mas é uma das melhores igrejas de Rondônia. Ele disse: é a menorzinha, ele falou, é a igreja que colocou o pastor no mundo.
Ele dizia: pastor, eu não tinha ideia, mas o Espírito Santo já sabia que dali frutificaria uma árvore para a glória de Deus. Amém. Tive a alegria de visitá-lo algumas semanas atrás e orar com ele. Ele chora sempre que nós nos encontramos, ele chora. Você precisa renunciar a tudo, você precisa permanecer na palavra, mas você precisa frutificar. Você precisa frutificar. Depois de frutificar, você precisa aprender a última lição do discipulado, que está em João capítulo 13, verso 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Eu estava pregando na igreja de CTG de Rolim de Pimenta Bueno sábado passado, e esse era o tema, discipulado. Estávamos num congresso de discipulado ali. E na hora do apelo para aqueles irmãos que agora quisessem viver o amor verdadeiro, me lembro que veio um homem à frente de bermuda, uma blusa um pouco suja, e ele veio e ficou do meu lado, pegou o microfone e disse: eu vim no presídio, eu sou usuário de drogas e eu estou procurando uma igreja que viva o amor ágape na prática. E alguém me recomendou vir nessa igreja. Amém? Amém. E ele disse assim: eu preciso, irmãos, de uma bolsa, uma nova mochila, eu preciso de comida. Eu olhei para ele do meu lado ali, o abracei e disse assim: você também precisa de um abraço? Não preciso. Perguntei para os irmãos agora: há alguém aqui que gostaria então de vir à frente, se dispõe a dar um abraço no irmão? E para minha surpresa, metade da igreja se levantou e foi à frente abraçar aquele homem, e ele chorava compulsivamente. De repente o jovem abriu a sua mochila do notebook, tirou o notebook, colocou no banco e levou a bolsa para ele e disse: come. Aquele homem escreveu uma carta para mim, eu tenho essa carta comigo lá no meu escritório. E na mente dele ele compreende que encontrou a igreja verdadeira. Amém? Amém. Hoje à tarde fui fazer uma visita para o mês assembleano lá em Nova Brasilândia. E ele disse assim: eu estou observando, pastor, ainda antes de entrar na igreja, porque eu estou procurando irmãos que amem como Jesus ama. Eu ainda estou observando. Eu falei: você só não pode esquecer de uma coisa, que você em Nova Brasilândia ainda não é membro da igreja e foi a pessoa mais visitada por pastores aqui. Você já recebeu 6 visitas pastorais com a minha. O pastor visitou 4 vezes, o pastor Fernando Rios visitou uma vez, eu visitei uma vez. Ele falou: não, mas não se preocupe, eu estou contando todas elas. Ontem à noite, inclusive, quando o rapaz que trouxe o senhor aqui foi embora daqui, eu chamei minha esposa e disse: Teca, essa igreja é a igreja dos irmãos que amam de verdade. E eles se importam com a gente. Uma irmã, secretária da igreja, chegou para o pastor e disse: pastor, precisamos visitar a irmã fulana de tal. Por quê? Irmã, pastor, já tem 6 meses que ela não vem mais na igreja. Precisamos visitar urgente. E agora o pastor então chega naquela casa para fazer a visita, a casa estava fechada. E o pastor agora então, meus irmãos, bateu palma e de repente a vizinha sai na porta e diz assim: pois não, senhor? Não, estou aqui procurando a irmã. O senhor é o que dela? Sou o pastor da igreja dele. E ela tem pastor? O pastor levou um susto. E ela tem igreja? Tem. Ah, não, peraí. E ela saiu da janela agora, foi lá do lado do pastor. E disse: quer dizer que o senhor é o pastor da irmã? Sim. E o senhor quer dizer então que ela tem uma igreja? Sim. E o senhor veio atrás dela? Sim. E o senhor não sabia que ela morreu tem 6 meses, nem a igreja? Ninguém sabia que ela faleceu tem 6 meses atrás? Que igreja? Que pastor não? Olha, pastor, não sucede em qualquer igreja, menos na sua. A Bíblia diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. O amor da igreja tem que ser aquecido, queridos. Isso tem muito mais que ver com teoria. Isso
Isso tem a ver com o sacrifício de renunciar seu tempo, as suas coisas, talvez o quarto dos teus filhos, talvez uma comida na sua casa, talvez um tempo a mais, talvez, por que não, dinheiro. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amarem uns aos outros. Estamos amando as coisas mais do que as pessoas, mais do que os irmãos. Quantas visitas faço por aí afora e a pessoa diz: pastor, ninguém nunca me visitou no tempo que eu estou assim. O que é isso, meu Deus? Não adianta batizarmos essas pessoas se nós não temos condições de discipulá-las. Precisamos cuidar delas. Eu quero terminar cantando com vocês. Aí no meu computador tem uma coletânea aí, ela está minimizada. O hino Corpo e Família. Eu acho esse hino muito bonito. Eu quero terminar cantando com vocês. Eu quero fazer um apelo aqui agora, nesse momento, para aqueles que nessa noite não só levantaram a mão no começo e dizer assim: eu quero ser um discípulo de Cristo, mas que compreenderam que discipulado é muito mais que uma teoria. Discipulado, discípulo, irmãos, é você renunciar, é você ficar na palavra, é você frutificar, e é você agora amar de todo o coração. Isso. Avança, isso. Vou pedir que alguém me ajude a cantar aqui, por favor. Aumenta mais um pouquinho. Vamos ficar em pé. Me ajude, professora. Recebi um novo coração curado. Coração de um discípulo novo. Coração regenerado. Coração transformado. Aqueles discípulos verdadeiros que querem viver esses princípios e ser um discípulo fiel. Eu quero orar por você. Quero convidá-lo a sair da sua zona de conforto, do seu banco, e vir aqui comigo para a gente orar. Consagrar nossa vida como um discípulo verdadeiro. Vem. Vem para essa oração. Vem com alguém que você ama. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados. Venha. Vivendo o quê? Vivendo em amor. Uma família Sem falta falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. É muito duro para vocês aceitarem esse apelo? Eu ainda faço um convite. Quer ser aquele discípulo do começo que você levantou a mão? E se envolve em compromisso, irmão. Se comprometa. Se comprometa com os 30. Se comprometa em amar. Se comprometa em renunciar. te abençoe. Isso não é brincadeira não, irmão. Isso é verdade. Preciosa é a nossa. Fica junto de alguém. Pegue na mão de alguém e cante. E assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Diga para o seu irmão assim: eu preciso de você, meu irmão. Estamos juntos. Eu preciso de ti. É isso aí. Precioso és para mim. Ei,
essa igreja. Amém. Igreja sim, para estar abraçado, de mão dada. Gálatas 6, verso 2. Levai as cargas uns dos outros. A palavra cargas ali em grego é baros. Baros significa aquilo que me oprime. Sabe o que é mais interessante em tudo isso? Que aquilo que te oprime, quando você deixa para mim, não me oprime, mas te alivia. Aquilo que te faz pesado, quando você compartilha comigo, não pesa para mim, mas fica leve para você. Isso é um milagre do Evangelho. E Deus quer que eu tenha simplesmente disposição, não é de levar seus problemas, mas às vezes só de ouvir você. Se você senta comigo agora e me conta um turbilhão de problemas, eu vou para casa amanhã de manhã, mas do jeito que eu estou. A grande diferença, sabe o que é? É que você fica melhor depois de compartilhar comigo. Ame, irmãos. Vamos amar mais, sim ou não? Sim. Vamos ficar na palavra. Vamos frutificar, porque não adianta você ganhar ninguém para Cristo se você não amar. Não adianta de nada você ficar na palavra sem amor. Não adianta de nada você renunciar a tudo se não for pela motivação verdadeira. Os 3 primeiros se perdem quando o último não é vivido. São 4 princípios interligados. O principal é o último. O amor é a base, é a coluna e a cobertura de um discípulo verdadeiro e fiel. Ame de acordo com Jesus pede. Amai-vos uns aos outros, e assim conhecerão que sois meus discípulos. Vamos orar. Bondoso Deus e Pai, é lindo ver, ó Pai, a igreja entendendo essa mensagem, se comprometendo com essa verdade. E viver o verdadeiro discipulado, permanecendo na palavra, renunciando, frutificando, se reproduzindo na vida dos outros, mas acima de tudo, vivendo o amor verdadeiro. Seja essa a realidade desta igreja, deste distrito, para a glória do Teu nome. Pessoas que estão conosco até agora, Pai, nessa hora da madrugada, porque tem um objetivo na vida, agradar o Senhor. O Senhor é glorificado quando nós nos tornamos discípulos que Te seguem até a última hora da nossa vida. Fica conosco, Pai. Talvez seja grande o sacrifício que temos que pagar aqui pelo preço alto do discipulado, porém maior ainda é a recompensa que teremos na eternidade. Pedro pergunta: Senhor, o que nós ganharemos se deixamos tudo para Te seguir? Pedro, você vai ganhar 100 vezes aqui e no final vai ganhar a vida eterna. Jovem rico, vai, vende tudo que tens, vem seguir-me e eu te darei um tesouro no céu. Pai querido, nos faça viver com os pés na terra e os olhos na recompensa que o Senhor tem para nos dar. Dá-nos a Tua graça, Teu perdão, Tua proteção e Teu amor, em nome de Jesus, amém. Dê um abraço aí, meu irmão, diga assim: meu irmão, eu te amo em Cristo, você é meu, diga para ele. Isso. É isso, irmão, vamos amar de verdade, não só de palavras. Que Deus nos abençoe ricamente. Eu preciso de Ti. Está quase amanhecendo. Mesmo nós, pecadores e falhos, Ele jamais desiste de nós. Jamais Ele deixará nós desamparados. Ele continua conosco, Ele nos ama, Ele nos perdoa e nos mantém. Amém?
você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Amém? Quero que você agora pegue sua Bíblia e abra no Evangelho de João, no capítulo 13. Este é um dos capítulos mais extraordinários do Evangelho, porque traz uma mensagem viva do Senhor Jesus. A mensagem que ele traz era a mensagem que ia mudar os discípulos. Porque quem sabe foi uma das últimas mensagens que Jesus trouxe para os discípulos enquanto ele ainda estava na terra. Foi a última refeição que ele teve junto com os discípulos antes do seu sacrifício. O coração de Jesus estava apertado, porque ele sabia de tudo aquilo que os discípulos iam enfrentar. A perseguição, o medo. Ele também estava preocupado com... Ele não estava preocupado consigo mesmo, ele estava preocupado com eles. E veja as descrições que o apóstolo João faz desse momento tão solene aqui nesse capítulo. Eu quero convidar você a curvar sua fronte nesse momento. Coloque a mão na sua Bíblia e ore comigo. Pai, mais uma vez temos a Tua palavra aberta. Nós nos aproximamos do Teu trono nesse momento. Nos aproximamos porque mais uma vez queremos ouvir a Tua voz. Fala ao nosso coração, Senhor. Estamos prontos para Te ouvir. Amém. Veja o que como João descreve aquele momento. Capítulo 13, verso 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora,
de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus amou os seus discípulos até o fim. João está dizendo aqui daquilo que Jesus Cristo ia enfrentar por amor dos seus discípulos. Mas não era apenas dos 12, era de mim e de você que ele está falando aqui. Todos os seus discípulos, porque vocês também são discípulos de Jesus. Eu e você somos discípulos de Jesus. Ele nos amou até o fim. E veja, naquele momento estavam todos os discípulos reunidos para se alimentar. Naquele tempo, a mesa onde o banquete era servido era uma mesa baixa, de alguns centímetros apenas. Muito provavelmente, todos eles haviam tomado um banho nos banhos públicos que haviam na cidade, certo? Mas haviam vindo caminhando de sandália. O que acontece? Barro, poeira, né? Os pés se sujavam e as pessoas literalmente se reclinavam à mesa para comer. Eles praticamente se deitavam. Então era mais do que óbvio que os pés do companheiro que estava do lado ficavam bem quase perto do seu rosto ali, né? Então, para que uma refeição acontecesse assim de maneira civilizada, o mínimo esperado é que se lavasse os pés, mas não tinha nenhum serve. Imagina que ficaram olhando para o outro assim: quem vai fazer? Quem é que vai lavar? Pedro devia falar: não, eu não vou. João fala: eu também não, eu sou um discípulo amado. E ninguém queria. Veja, Jesus, vendo aquela situação, quis ensinar os discípulos. Pegou uma bacia, pegou uma toalha, tirou a vestimenta de cima, cingiu-se com a toalha, depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos. Foi lavando todos eles. E até aquela história de Pedro, quando ele foi lavar os pés de Pedro achou que era muito humilhante. Ele falou assim: não, Senhor, os meus não. Os meus o Senhor não vai lavar, porque eu não quero que o Senhor passe por esse vexame. Jesus olhou para Pedro e falou assim: Pedro, se o Senhor não te lavar os pés, você não bate comigo. Ele falou: então não, Senhor, então me dá logo um banho. O que Pedro queria era fazer parte do reino de Deus. Ele amava Jesus. E então Jesus disse: não, Pedro, quem já tomou banho só precisa lavar os pés. Sabe, a lição que Jesus dá depois desse fato é que impressiona. Veja o verso 12. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Sabe, amados, isso aqui é muito profundo. Nós vamos participar agora da cerimônia do lava-pés. E às vezes, eu quero dizer para vocês, às vezes a gente participa dessa cerimônia de uma forma tão banal, como se fosse mais uma Santa Ceia que estivéssemos fazendo de tantas outras que já participamos. Mas o ato de lavar os pés significa redenção, significa perdão. Tem o simbolismo de você perdoar aquele que lhe magoou,
você interceder por aquele irmão que está em pecado. E que Deus pode usar você, quem sabe, para redimir. O lavar os pés significa reconciliação. Salvação, amor, significa ser como Jesus é, servir. Não importa a posição, não importa o cargo, não importa a posição social que você ocupa, Deus chamou você para servir. E Ele espera que eu e você possamos servir uns aos outros. Essa é a forma que Deus escolheu para proclamarmos o seu Evangelho no mundo e fazermos a diferença. Ele deseja que nós sejamos assim e Ele nos deu o exemplo. Sabe? Esse foi o exemplo que Jesus deu a cada um de nós. Veja no versículo 34 e o versículo 35, que fecha esse ciclo aqui dessa história. Jesus olha para os discípulos e diz: novo mandamento vos dou. Lembra que ele disse uma outra vez sobre um mandamento novo? Que nós deveríamos amar o próximo como quem? Como a nós mesmos. Mas aqui ele faz diferente. Olha só o que ele diz aqui. Isso é forte, hein? Olha o que ele diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus espera que os seus discípulos amem-se uns aos outros, assim como Ele nos amou. E como foi que Jesus nos amou? Ele se entregou. Ele não mediu esforços. Ele não mediu sacrifício. Ele não mediu nada. Ele não ficou pensando, que vai doer. Ele ficou pensando nisso. Ele ficou pensando, eu vou salvar o Elion. Eu vou salvar o Gilson. Eu vou salvar a Silmara. Eu vou salvar o Enoque, a Jaqueline, o Nid. Ele ficou pensando nisso. Era o que estava na sua cabeça quando ele estava ali diante de Pilatos. É o que estava na sua cabeça quando ele estava sendo esmurrado. É o que estava na sua cabeça quando ele estava sendo crucificado, açoitado. Você e eu. Porque senão ele tinha desistido. Ele amou você mais do que a Ele mesmo. E o que Ele pede de você é isso: entrega. E sabe, Ele diz aqui, verso 35: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Sabe, todas as estratégias, todos os recursos de evangelismo, todos os planejamentos, tudo que nós realizamos para fazer e pregar o Evangelho, nada substitui o amor uns aos outros. Nada substitui. Porque podemos ter a programação mais bonita, podemos trazer o pregador mais famoso, podemos utilizar os recursos de áudio, de vídeo mais modernos e os equipamentos de som do melhor que existe no mercado. Mas se não vivermos o amor uns para com os outros, isso será como nada. Isso não terá poder nenhum. Isso não transformará ninguém. Mas nada pode deter o testemunho de uma igreja que ama verdadeiramente, que segue Jesus. Porque vidas transformadas, vidas que amam, vidas que conhecem a Jesus, transformam vidas.
fazem discípulos, ganham almas, estão preocupadas em servir, estão preocupadas com o bem-estar dos outros. Sabe, nessa cidade existem muitas pessoas cativas, oprimidas, sofrendo, enfrentando lutas, enfrentando problemas, nas garras dos vícios, nas garras de Satanás. E Deus escolheu esta igreja para libertar os cativos, para anunciar a salvação, para levar esperança, para levar boas novas do Evangelho. Porque eu e você temos uma herança, temos um legado, fomos chamados, somos discípulos de Jesus. Você entende isso? Houve um preço que foi pago pela sua salvação. Antes de sairmos, eu quero cantar um hino. Vou tentar. Ver se os dedos ainda estão acordados. Esse hino fala de que Jesus é aquilo que há de melhor e de mais importante para cada um de nós. Porque quando olhamos para Ele, nós vemos a nossa salvação.